vamos agora para as operações realmente propriamente dita de matemática com os números decimais. Quais são as operações? Somar ou adição, subtração, multiplicação e divisão. Na adição, a primeira regra para adição, se você vai pegar números decimais, a regra é vírgula embaixo de vírgula. Lembra daquele exercíciozinho lá da 7ª série, da 3ª série, não sei? Arme e efetue. Você coloca o número um embaixo do outro, faz o sinalzinho de mais ou de menos, né, se for o caso. Passa o tracinho e faz a operação. Nesse processo aí, a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Vamos ver aqui na lousa, né? Como seria isso. Fiz uma lousazinha aqui só para vocês. Ó. A lousa. Se a gente pegasse o número. Qual número? 0,650, né? Mais. Vamos ver aqui. 0,792 daria quanto? A soma seria tipo aqui, ó. O importante, como eu tô vendo aqui, ó, tô mostrando ele para vocês. Ali embaixo, é? Não, ali embaixo. Ali embaixo, ali, ó. 0 mais 2 igual a 2, né? 5 mais 9 daria 14. Só que até aquela brincadeira, né? Fica o 4 e vai o 1. Aí 1 mais 6, deixa eu só colocar o restinho aqui. Vai ficar bonitinho. Ou seja, aquele que eu fiquei legal ali, lembrando. Tipo aqui, ó. Então, 5 mais 9, 14. Fica o 4, vai o 1. 1 mais 6, no caso ali, né? Não, ali. Não sei. 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. O 14. Fica o 4, vai o 1. 1 mais 0 é 1. Que mais 0 de novo é 1. Fica 1. Então, vírgula embaixo de vírgula, vai ficar 1,442. A soma de 0,650 mais 0,792. Aí eu pergunto para vocês, deu para entender a ideia de vírgula embaixo de vírgula? É muito importante, então, você saber armar e efetuar. Depois, fazendo de cabeça, fazendo na calculadora, beleza. Mas se a gente não entender ou não relembrar o porquê das coisas, fica às vezes sem entender lá na hora da divisão, porque você está lá na prova, pode não ter a calculadora, não poder, você vai armar ali a conta ali para fazer, e aí, pá, não lembra que tem que botar vírgula embaixo de vírgula. Por isso essa lembrança aqui, certo? E aí, você veja aí, tinha um zerinho antes da vírgula, tinha 3 casas depois da vírgula, tanto no primeiro como no segundo. Então ficou bem fácil colocar vírgula embaixo de vírgula. Mas, e se não fosse tão simples? Fosse assim, ó. 1,442 mais 2,4, vírgula embaixo de vírgula. Então ficou faltando números para somar com 4 e com 2. Quando tem esse caso aí, subentende-se que tem o 0. Então, 1,442 mais 2,4 é a mesma coisa que 1,442 mais 2,400. E aí, somando, nós teremos a resposta 3,842. 2 mais 0. 2 mais 0 é 2. 4 mais 0 é 4. 4 mais 4, 8. 1 mais 3, 1 mais 2, 3. Vírgula embaixo de vírgula, 3,842. Matemática básica, do básico. Mas, qualquer pessoa ainda pode errar, né? E o processo de errar faz parte do aprender. Então, a gente viu aí, só relembrando, né? Tem que fazer várias questões isso aqui. É só para a gente lembrar desse conceito que a gente já sabe, poder no máximo estar esquecido. E a gente renovou essa lembrança. E aí agora nós vamos para a subtração. A subtração é a mesma lógica, só que agora, em vez de somar, nós vamos subtrair, não é? Vírgula embaixo de vírgula. Tá só um exemplozinho aqui para garantir não ter confusão, né? Vamos lá. 3,842 menos quem? Menos 1,442.
e 2. A resposta vai ser 2,400. No 0, 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 8 menos 4, 4. 3 menos 1, 2. Claro que teria um... Eu vou até botar no exercício então. Aquela quando o número de cima é maior do que o de baixo. Aí tem aquelas formas, aqueles macetes para fazer. Aí eu acredito, começou uma revisão, você já sabe, né? Me diga aí nos comentários aí se vocês lembram quando o número de cima é menor do que o de baixo. Certo? E aí, basicão mesmo, que é a mesma coisa da soma, só que tirando, né? Subtraindo. Vamos passar para a próxima. A gente viu aí adição, a gente viu subtração com números decimais. Vamos ver agora multiplicação. Como é que a gente faz a multiplicação? Operar da mesma maneira, ou seja, semelhante à multiplicação de números inteiros. Fulano vezes cicrano. Somando-se ao final, então, a quantidade de casas dos decimais dos dois números e colocando no resultado. Por exemplo, tem 0,2 multiplicado por 0,1. Então, 0,2 vezes 0,1 você faz 2 vezes 1, que dá 2. Só que tem quantas casas no 0,2 depois da vírgula? 2. Tem quantas casas depois da vírgula do 0,1? 1. Então, no resultado vai ser o quê? A vírgula vai dar 2 casas para a esquerda para dar a resposta. Certo? Confuso? Vamos ver na prática lá. Mas também tem outra forma de se fazer a multiplicação de número decimal. Fico confuso com vírgula. Transformo tudo em fração e faço a operação de multiplicação com fração. Vamos ver as duas formas aqui. Vamos começar usando vírgula, não é? Bora lá. Pôr para a lousa de novo. Ó. Ali o quadrão para a gente fazer a revisão. Não, ali é para a gente ver na forma de fração. Bora ver aqui. Então a gente tem um número. Vamos lá, qual é o número? 0,42 multiplicado por vezes, né, 1,20. Então veja bem, você pega o número aqui de baixo, tem 1,20. Então você pega da esquerda para a direita, pega o 0 e multiplica todos os números de cima, ignorando a vírgula. Então 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 4 é 0. E 0 vezes 0 é 4. Então a primeira coluna vai ficar o quê? 4. Ou 0, 0, 0. Antes de a gente continuar, lembrando, quantas casas tem depois da vírgula do 0,42? 2. E quantas casas tem depois da vírgula do 1,20? 2. Então a gente vai andar 4 casas lá no resultado. Mas na sequência, já multiplicamos tudo por 0. Vamos agora multiplicar tudo por 2. Só que quando a gente coloca o resultado embaixo da linha de 0, a gente coloca a partir do segundo 0 da esquerda para a direita. Então, 2 vezes 4, 2 vezes 2 é 4. Esse 4 vai para baixo do segundo 0 da esquerda para a direita. 2 vezes 4, 8. Vai para lá. E 2 vezes 0 é 0. Então vai ficar como? A primeira multiplicação vai ficar no segundo 0. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, embaixo do segundo 0. 2 vezes 4, 8, embaixo do segundo 0. E 4 vezes 0 é 0, já no finalzinho lá. A mesma coisa a gente faz para o número 1. Vai ficar como? 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 0 é 0. Pulando aqui o 4, começa ali colocando abaixo do 8. Nós teremos então essa daí. Aí o que a gente faz agora? Soma tudo. 0 com nada, né? 0. 0 mais 4, 4. 0 mais 8 mais 2, 10. Aí aquela lembrança, né? Fica o 0 e vai o 1. E 1 mais 0 é 1, mais 4. 1 mais 0 é 1, mais 4, 5. Colocando tudo lá embaixo, vai ficar o quê? O 0, o 4, o 0 e o 5. Desse jeito. Lembrando lá, quantas casas tem? 4. Então, contando da esquerda para a direita, nós teremos então 0, 4, 0, 5. Então, 1, 2, 3, 4. A partir da quarta, bota a vírgula e acrescenta o 0. Então, a resposta para aquela multiplicação, deixa eu colocar aqui para ver a conta toda.
Ó, a vírgula anda 4 casas para a esquerda. Vamos ver aqui para a gente ver a, 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 soma, a conta armada completa aí. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Pelo amor de Deus, não vai voltar. Pronto. Então pronto. 0,42 vezes 1,20 é igual a 0,5045. Ou seja, somando-se, né? Deu 5, 0, 4, 5. Aí lá em cima, 0,42, duas casas depois da vírgula, 1,20, duas casas depois da vírgula. Lá na resposta, anda 4 casas para a esquerda, a resposta é 0,5040. Lembrando também, rapidinho, mas agora tudo é feito com calculadora. Mas se você tiver numa prova de concurso ou ali fazendo no comércio e a calculadora está falhando, você tem que fazer na mão ali uma sominha rápida. Essa regra é válida e é universal, né? E aí você não lembra mais, passa troco errado, perde dinheiro. E aí agora que a gente viu a adição, a gente viu subtração, vamos ver agora a divisão. E o que é que a gente diz da divisão? A divisão está lá, dizendo. O que é que diz da divisão? Multiplica. Se você tem os números decimais, né? Para poder fazer a divisão, você tem que fazer eles deixarem de ser decimais. Então, qual é a artimanha? Você pega o número e multiplica por alguma potência de 10 que faça com que a vírgula desapareça. Ou seja, ela ande para a direita até não fazer mais parte do número. Tanto para quem vai dividir, como para quem vai ser dividido, certo? Para não ficar confuso, vamos lá para o quadro. Mas antes, também temos a possibilidade, trabalhar com vírgula complicado. Posso transformar tudo em fração e aí proceder com a divisão de fração. Mas vamos aqui pela vírgula. Lá para a lousa de novo. Vou pegar quem? Se não me engano aqui, qual é o valor? Se a gente pegar 0,504, né? Então, como eu falei, vamos pegar o múltiplo, potência de 10, para que essa vírgula ande 3 casas para... Vamos lá pegar uma potência de 10, que multiplicando 0,504, faça com que o 0,504 vire só 504. Para andar 3 casas, né? Então a gente tem que multiplicar por 1000, ou por 10 elevado à terceira. Vamos ver aqui. Se eu pegar 0,504 vezes 1000, vai ficar 504. E qual é o outro número que eu vou dividir ele? Vamos botar aqui o número 1,2. Mas aí, veja bem, para acabar com a vírgula, basta multiplicar por 10. Mas aí, como é um artifício, a gente tem que multiplicar os dois lados, ou seja, tanto quem vai ser dividido como dividido, pela mesma potência. Se eu multipliquei por 1000, o primeiro, o outro também tem que multiplicar por 1000, mesmo que se eu multiplicasse por 10, a vírgula desaparecesse. Então tem que ser por 1000, já que eu comecei por 1000, certo? Senão vai dar diferença, e aí vai dar errado. Então, 1,2 vezes 1000 vai dar 1200. E agora a gente arma a quantas a gente dividir. Lembra? Tá aquele... Bora lá. Quem está sendo dividido? 504. 504. Símbolo de dividido. Ó. Aquele símbolozinho que é um Lzinho. Dividido por 1200. A gente sabe, não dá para dividir 504 por 1200. Então a gente tem que usar outra artimanha, outro artifício, para que o 504 fique maior do que 1200 para poder ser divisível. Qual é que a gente faz? A forma mais simples aí é acrescentar um zero do lado ali do 4, para ficar 5040. Porque 5040 dá para ser dividido por 1200. Para esse zero existir e não dar erro, eu acrescento 0, aqui no resultado. Então agora a gente consegue dividir 5040 por 1200. Qual é um número aproximado que multiplicando 1200 consiga chegar perto de 5040, mas não passa? Contazinha fácil, né? Dá para a gente usar o 4. Então, 4, né, vezes 1200 vai dar o quê?
vai dar 4.800. Como é uma subtração, né? Ou seja, agora eu pego esse valor do 4 vezes 1.200 e subtraio do valor inicial, 5.040. Então, 5.040 menos 4.800 vai dar 2.800. Aí eu vejo 2.800 não, foi mal, 2.400. 2.400 ainda dá para ser dividido por 1.200? Dá. Então, qual seria o número? O número fechadinho seria o 2. Se a gente multiplicar por 2, né? O que é que acontece? Vou botar o 2 aqui, né? 2 vezes 1.200 vai dar justamente o quê? 2.400. Então, se eu pegar 2.400, a minha multiplicação de 2 vezes 1.200, e subtrair do valor restante, que era 2.400, a resposta vai ser, o resto lá vai ser 0. Se eu chego nesse 0, significa dizer então que se eu dividir 5.040 por 1.200, eu vou ter a resposta de 0,42, que é a mesma coisa que eu dizer aquele lá do começo. Deixa eu voltar aqui. 0,504 dividido por 1,2 vai dar quanto? 0,42. Então, ou seja, esse artifício que eu fiz para eliminar a vírgula, chegamos no resultado 0,42. Esse resultado é realmente também um resultado da divisão entre 0,504 dividido por 1,2 é sim 0,42, certo? Então aqui o porquê disso aí, vocês aprenderam, não aprenderam? E aí a gente estava só lembrando a mecânica de como funciona. Ficou claro? Espero que sim. Vamos só agora ver a divisão e a multiplicação transformando em fração, e depois a gente faz uma revisão geral para encerrar esse momento agora da nossa pré-aula. Aí as dúvidas que aparecerem, vocês guardem aí, e aí na quinta-feira, na nossa aula no Meet, nós debatemos sobre essas questões, e aí tiramos as dúvidas, interagimos e consolidamos o conhecimento. E aí temos a proposta do pós-aula. Essa que seria a pré-aula. Lá no Meet vai ser a nossa interação presencial mediada por computador, e lá eu lanço a proposta do que vai ser a pós-aula. Beleza? Mas vamos aqui. Como é que a gente divide? Já quem está aqui na divisão, se em vez de fazer isso aqui porque for muito confuso, eu preferisse transformar tudo em fração e fazer a divisão por fração. Seria como? Quando a gente tem divisão de fração, o que é que a gente faz? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vamos ver aqui, ó. A gente pegar 0,504 é a mesma coisa que 504 dividido por 1.000. O 1.000 aí, ó, tá vendo o artifício que a gente usa lá para multiplicar por 1.000, para eliminar a vírgula? E simplificando 504 e 1.000, né? Nós vamos ter então uma fração menor de 126 dividido por 250. Ou seja, a gente simplificou por 4. 504 simplificado por 4 vai ficar igual a 126. 1.000 simplificado por 250 por 4 vai ficar 250. E 1,2 é a mesma coisa que 12 dividido por 10. Simplificando 12 por 2 dá 6. E 10 por 2 dá 5. Então as frações que a gente vai dividir vai ser o que então? Vai ser 126 sobre 250 dividido por 6,5. Como a gente tem aqui na linha de baixo. 0,504 dividido por 1,2 é a mesma coisa que 126 sobre 250 dividido por 6 sobre 5. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Vou simplificar o 6 pelo 250. Então se eu pegar... antes disso, foi mal. Aí está dividindo. Como é que a gente resolve divisão de fração? Repete a primeira. 125 sobre 250 e multiplica pelo inverso da segunda. Se a segunda era 6 sobre 5, agora vai ficar multiplicado por 5 sobre 6. Aí nesse aí, ou seja, 126 dividido por 250 vezes 5 sobre 6. Aí agora sim, dá para simplificar o 5 pelo 250. Simplificando 5, eu me esqueci de botar os tracinhos, não sei porque que está saindo.
Aí se você cortar ali o 5, 5 por 5 é 1, e 250 por 5 dá 50. Então, ó, 126 vezes 1 vai dar 126. 50 da simplificação vezes 6 dá 300. Então a gente vai ter a fração agora 126 dividido por 300. Vocês estão me acompanhando, né? Já que não tem um marcadorzinho aí que eu não botei, foi mal. E aí agora, 126 sobre 300 dá para a gente simplificar por 2. Então 126 dividido por 2 é igual a 63. E 300 dividido por 2 é igual a 150. E agora nós temos a fração 63 dividido sobre 150, que agora essa dá para ser simplificada por 3. Então a gente pega 63 dividido por 3 é igual a 21. E 150 dividido por 3 é igual a 50. Então a menor fração que a gente conseguiu foi o quê? 21 sobre 50. Como a gente está trabalhando com números decimais, né? Vamos fazer essa divisão. 21 dividido por 50 vai ser igual a 0,42. Pode fazer na calculadora do celular. Que é igual a nossa conta que a gente achou lá usando o artifício de multiplicar por 1000, não é? Beleza? Pegaram a ideia? Ficou um pouco, ó, se você volta um pouquinho o vídeo e acompanhe, eu vou falando, você vai acompanhando aqui na sequência, dá certo. Que eu me esqueci de botar os tracinhos, né? Foi mal. Mas bora lá, na sequência, a gente viu isso aí. Vamos agora dar uma olhadinha no conjunto daquela primeira parte. Eu falei que tinha os números naturais. Os números naturais eram o quê? Os números que é usado para contagem. Começa no 0, 1, 2, 3, 4, vai até o infinito. Então são os inteiros positivos. Aí nós temos dentro ampliando os números naturais, nós temos os números inteiros, que são 0, e todos os números naturais positivos, né? 0, 1, 2, 3, 4. Você acrescenta os números negativos inteiros, então nós temos o conjunto dos números inteiros. Significa dizer, então, que n está contido em z. Os números racionais, que é o que a gente está trabalhando devido aos números decimais, ele contém o natural e contém o inteiro. Então, o conjunto dos números racionais, ele engloba os números naturais e os números inteiros, positivo e negativo, né? E os números naturais, números inteiros, números racionais, os números irracionais, que a gente falou rapidamente, tudo isso junto forma o conjunto dos números reais. E além desses números reais, ainda tem os números complexos. E aí, se vocês quiserem saberem mais, procure o professor de matemática. A gente está aqui focando só uma razãozinha para a matemática comercial e financeira. Beleza? Só que a gente viu também mais o que? Só para a gente lembrar, os números decimais. Se você pegar o número decimal antes da vírgula, ele é chamado de quê? De parte inteira. Tipo ali o 2, o verdinho. Então, 2, vírgula. Então, o 2 é a parte inteira. Depois da vírgula, nós teremos as partes decimais. O primeiro número depois da vírgula, esse roxinho aí, representado pelo número 4, então ele é o decimal. Então, 2,4. O 4 é o decimal. Se tiver mais uma casa, que é 1, vai ser o centesimal. Se tiver mais uma casa, o tipo 3, milesimal. E se tiver uma quarta, décimos de milésimo, e aí vai para o infinito. Então, vai ter muitas casas. Mas para a gente trabalhar aqui com dinheiro, e para ter uma proximidade, uma aproximação, trabalhando até com 4 casas, tá beleza. Então, as 4 casas depois da vírgula seria décimos, centésimos, milésimos e décimos de milésimos. Tem mais, mas vamos se apropriar pelo menos desses, certo? Isso aí é a leitura de um número decimal. Aí, naquele caso lá que eu falei, vou até botar aqui numa tela de frente para não ficar cansativo, né? Uma aqui, ficou legal? Ficou melhor? Dá para ter feito isso lá na divisão, né? De novo aqui, eu tenho quase certeza que eu não botei os tracinhos identificando. Mas vamos lá. Se lembra da equação lá, da continha? Era 0,42 multiplicado por 1,5. Então vamos transformar 0,42 em fração. Então vai ficar o quê? 0,42 é a mesma coisa que 42 dividido por 100. Que simplificando por 2, né? 42 dividido por 2 dá 21. E 100 dividido por 2 dá 50. 1,2 é a mesma coisa de lá, né? 12 sobre 10, que simplificando vai ser 6 sobre 5. E aí, no caso, é só fazer a multiplicação. Não multiplica numerador com numerador, denominador com denominador.
certo? Então vamos ver aqui na última linhazinha, 0,42 vezes 1,2 é a mesma coisa que 21 sobre 50 vezes 6 sobre 5. Então 21 vezes 6 é igual a 126. 50 vezes 5 é igual a 250. Simplificando 126 por 2, nós temos então 63. E simplificando 250 por 2, temos 125. Então a menor fração que a gente consegue aí, com números inteiros, é 63 sobre 125. Essa história de simplificação é aquela regra de quando a gente estuda fração, né? Sempre a gente tenta colocar na menor fração possível. Como a gente está falando de número decimal, e aí a gente só usou o artifício de transformar em fração para a gente facilitar as nossas contas, agora no 63 dividido por 125, dividindo isso mesmo, dá quanto? 0,504, como deu também lá na nossa conta. Você lembra que lá na nossa conta ficou 0,5040? Só que vi 0 depois da vírgula e depois do número é mesmo que nada, né? Tanto faz botar como não botar. Então, a resposta é a mesma, 0,5040, como lá, ou você não precisa colocar o 0 depois do 4. Então, a resposta fica 0,504. Lá na multiplicação. Se está confundindo, é só ver lá da multiplicaçãozinha, aquela parte do vídeo, que é só outra forma de fazer a multiplicação de números decimais. Beleza? E aí nós fechamos esse conteúdozinho básico. Então, meu povo, eu quero que vocês, já que a gente vai ter, para falar especificamente sobre esse conteúdo aqui no Meet, né, na live, eu queria que vocês colocassem aqui no comentário desse vídeo o que vocês acharam se essa metodologia dá para a gente continuar estudando matemática, ou se vocês preferem outra, se dá tranquilo. E nas próximas vezes eu vou esclarecer, botar indicadores nessa parte aí das frações que eu vacilei, né? Não botei tipo um cortezinho e tal para ficar mais claro. E aí me diga o que, é que vocês estão achando da metodologia dividindo pré-aula, interação mediada por computador, após aula vai ser, vocês já viram, né? E o que, é que vocês acharam dessa aula especificamente. E as dúvidas a gente tira lá na aula ao vivo, beleza? E aí aguardo vocês na quinta-feira, às 10 horas. Ah, só para ficar claro, né? A gente já sabe, não é preciso eu avisar no grupo que vai ter a aula, porque uma das vantagens dessa metodologia que a escola adotou é que já é padrão a nossa aula ser às 10 horas. E qual é a regra? O meu link eu coloco no Google Sala de Aula, que lá é a nossa sala de aula virtual. Então o que você precisa saber, eu vou colocar lá. Então o link vai estar lá, como também tem um link nos horários disponibilizado para vocês, certo? Mas o padrão mesmo, que eu acho que deveria ser seguido, já que o importante é a rotina, você sabe que tem a aula, você entra no Google Sala de Aula, acessa o link com o seu e-mail institucional e aí você vai entrar na aula tranquilo. Se tem alguém que está com dificuldade, aí você tem que dizer antes, porque a gente pode tentar ajudar. Aí no caso, como é segundo ano, a gente pode ajudar aqui também, ou vocês podem procurar o DT ou a professora de informática, para ver especificamente por que é que não está dando certo. Que pode ser simplesmente vacilo, você não está fazendo direito, como pode ser realmente problema técnico, e aí ela resolve, certo? E por último, então, resumindo, seria mais ou menos isso. Quinta-feira estamos juntos. Entra, o link vai estar lá, as orientações vão estar lá no Google Sala de Aula, certo? E uma das ferramentas de pós-aula que sempre estará disponível é os comentários aqui os comentários desse vídeo, e também para você comentar lá no comentário da sala, que a gente vai chamar agora de fórum, que é o momento para interagir ainda com as explicações frescas, para a gente criar essa rotina, certo? Porque vocês vão ver que vai comentar, debater lá no fórum da sala, vai fazer a gente poder abordar e gerar até outras dúvidas, e aí vai fixar melhor o conhecimento. Eu conto com vocês, e aí vai ser um diferencial, certo? Então até a próxima.